Clara sempre considerou a cidade um lugar seguro, até a noite em que Lucas, seu filho de 6 anos, desapareceu. Ele tinha ido brincar no quintal, mas quando a noite chegou, ele não estava mais lá. O pânico a consumiu enquanto ela chamava seu nome, a voz ecoando em um silêncio aterrador. A festa de aniversário do vizinho, que deveria ser uma celebração, se transformou em um pesadelo. Clara reuniu os vizinhos e juntos começaram a procurar, mas Lucas parecia ter evaporado. As sirenes da polícia cortaram a noite, mas a esperança começava a se esvair. O desaparecimento de Lucas era apenas o início de um mistério que mudaria tudo. A dor de não saber onde ele estava se misturava ao medo de que a cidade, que sempre fora lar, guardava segredos mais sombrios do que ela jamais imaginara. A cidade estava em festa, mas Clara sentia apenas o vazio. A decoração colorida e os risos das crianças pareciam zombar de sua dor. Enquanto todos se divertiam, ela se perdia em seus pensamentos, lembrando do último momento que estivera com Lucas. Naquele dia, ele estava animado, vestido com sua camiseta favorita, ansioso para brincar com os amigos. Mas agora, a alegria parecia um eco distante. A festa continuava, mas Clara não conseguia se concentrar. A cada hora que passava, o desespero aumentava. Enquanto as crianças corriam ao redor, Clara sentia que cada risada era uma facada em seu coração. Sua única preocupação era encontrar Lucas e trazê-lo de volta. A noite chegou e a luz das estrelas não trouxe consolo. Clara decidiu que não poderia esperar mais. Com determinação, saiu para procurar, sozinha, nas ruas da cidade que agora parecia cheia de sombras. Em sua mente, ela fazia uma promessa. Não descansaria até encontrar seu filho. Clara não conseguia mais aguentar. O sol se pôs e a escuridão trouxe um manto de desespero. Ela saiu de casa, gritando o nome de Lucas, enquanto as luzes da festa piscavam ao fundo. A polícia chegou, mas as horas se arrastavam, e cada minuto parecia um dia. Os vizinhos se uniram à busca, suas vozes se misturando em um coro de preocupação. Clara olhava para cada rosto, procurando algum sinal de esperança. Cada vez que alguém se aproximava, seu coração disparava, mas logo se despedaçava ao ouvir mais uma negativa. À medida que a noite avançava, o desespero a consumia. O que poderia ter acontecido? Clara imaginava cenários horríveis, cada um mais aterrorizante que o anterior. Ela precisava de respostas, mas a cidade que sempre foi acolhedora agora parecia cheia de segredos obscuros. O silêncio era opressivo, e o vazio em seu peito só aumentava. Ela gritou, Lucas, onde você está? a angústia transbordando em suas palavras. Os dias se passaram sem notícias, e Clara se afundou em uma rotina de ansiedade. Ela não podia simplesmente esperar. Precisava fazer algo. Enquanto revirava as coisas de Lucas em busca de pistas, encontrou um bilhete amassado em um dos bolsos de sua jaqueta. Cuidado com as sombras, elas estão sempre observando. O coração dela disparou. O que significava aquilo? Clara começou a receber mensagens anônimas em seu telefone, alertando-a sobre uma presença sombria na cidade. A verdade está escondida nas sombras. Procure pelo farol. Desesperada por respostas, ela começou a investigar. Conversou com vizinhos, mas ninguém parecia saber de nada. O bilhete e as mensagens tornaram-se sua única esperança. As crianças desaparecidas não eram apenas um caso isolado. Algo maior estava em jogo. Clara decidiu seguir a pista do farol. Quando chegou lá, sentiu um frio na espinha. A estrutura antiga parecia um monumento de segredos. Uma brisa fria a envolveu, e ela soube que precisava ser corajosa. Enquanto explorava, Clara ouviu sussurros, como se vozes do passado a chamassem. Ela estava prestes a descobrir que o que havia perdido era apenas a ponta do iceberg. As mensagens anônimas continuaram a chegar, cada uma mais enigmática do que a anterior. A chave para a verdade está nas sombras. Clara estava determinada a entender o que tudo aquilo significava. Ela começou a fazer perguntas, conversando com pais que também haviam perdido crianças. Uma mulher conhecida por sua amizade com Clara revelou que havia uma conexão entre os desaparecimentos. Ouvi rumores sobre uma seita que atua na cidade, algo relacionado a rituais obscuros. O coração de Clara disparou. Aquilo era mais sério do que ela imaginava.
A mulher entregou a Clara um álbum de recortes que documentava casos de crianças desaparecidas ao longo dos anos. Clara olhou as fotos, seu estômago revirando a cada imagem. Todas aquelas crianças pareciam ter algo em comum, uma aura de inocência e alegria que agora estava perdida. Naquele momento, Clara percebeu que sua busca não era apenas por Lucas, mas por todas as crianças que haviam desaparecido. A cidade estava sufocada por segredos, e ela estava disposta a desenterrá-los. Com o álbum em mãos, Clara sentiu um renovado senso de propósito. Ela não estava sozinha. Havia uma comunidade que queria lutar. Determinada a descobrir a verdade, Clara começou a se aprofundar nos casos antigos. Cada página do álbum de recortes a levava a novos relatos de desaparecimentos, e uma conexão estranha começou a surgir. Todas as crianças tinham sido vistas pela última vez em locais específicos da cidade, muitas vezes perto do parque ou do farol. Clara visitou a biblioteca local, mergulhando em arquivos de notícias antigas. Em um artigo, encontrou uma menção a um festival realizado há décadas, onde crianças desapareciam misteriosamente. O tom do artigo era sombrio, como se a cidade quisesse esquecer o que acontecera. Conforme a pesquisa avançava, Clara percebeu que os desaparecimentos pareciam seguir um padrão, um ciclo que se repetia a cada geração. A ideia de que algo maligno estava à espreita na cidade a apavorava. Ela precisava entender o que estava por trás disso. Com cada novo detalhe, Clara sentiu que estava se aproximando da verdade. O passado e o presente estavam entrelaçados de uma forma que não poderia ignorar. Era hora de confrontar aqueles que poderiam ter as respostas. Armados com novas informações, Clara e Ricardo seguiram uma pista que os levou a uma antiga mansão abandonada nos arredores da cidade. A entrada coberta de trepadeiras dava um ar sinistro ao lugar. Clara sentiu um arrepio, mas a determinação a impulsionou adiante. Dentro, o silêncio era opressivo. Clara e Ricardo se separaram para cobrir mais terreno, combinando um sinal de emergência caso algo estranho acontecesse. Clara explorou um dos quartos e encontrou uma série de desenhos feitos por crianças, todos retratando figuras sombrias. Enquanto investigava, ouviu um ruído vindo do andar de cima. O instinto a guiou até uma porta semiaberta. Ao entrar, encontrou Lucas, que a olhava com medo, e ao seu lado, uma figura encapuzada. O homem que a cidade inteira temia. Você não deveria ter vindo aqui, disse ele com um sorriso perturbador. O desespero tomou conta dela, mas sua força de mãe a impulsionou. Onde está meu filho? Clara. Ele está seguro, por enquanto. Mas você precisa entender. Existem forças aqui que você não pode imaginar. A figura gesticulou, e Clara percebeu que o homem estava falando sobre algo muito maior do que apenas Lucas. Clara sentiu uma onda de adrenalina enquanto encarava o homem encapuzado. Devolva meu filho. Gritou, a voz tremendo de determinação. Ricardo, percebendo a gravidade da situação, se posicionou ao lado dela, pronto para agir. Você não sabe com quem está lidando. O homem respondeu, seu sorriso se alargando. As sombras que você teme estão mais próximas do que imagina. Ele deu um passo para frente, mas Clara não recuou. O amor que sentia por Lucas era mais forte que qualquer medo. Ela avançou, empurrando Ricardo em direção a Lucas. Vamos, filho. Clara estendeu a mão, e Lucas correu para ela, buscando segurança em seu abraço. A figura encapuzada tentou intervir, mas Ricardo foi rápido, segurando-o. A luta foi breve, mas intensa. O homem tentava se soltar, gritando ameaças, mas a conexão entre Clara e Lucas era inquebrantável. Com um empurrão final, Clara e Lucas conseguiram escapar da mansão. O ar fresco da noite os envolveu, e por um momento, a cidade parecia menos opressiva. Depois de escapar, Clara e Lucas se refugiaram na casa de uma amiga. As horas se passaram e Clara começou a juntar as peças do quebra-cabeça. O homem encapuzado mencionara forças ocultas, e as mensagens que recebera a alertavam sobre as sombras. O que tudo isso significava? Na manhã seguinte, Clara decidiu confrontar a realidade. Com Lucas ao seu lado, foi à delegacia e pediu para falar com um detetive. Contou sua história e entregou os recortes que coletara. O detetive, intrigado, pediu para rever os casos antigos de desaparecimento. Após horas de pesquisa, o detetive chamou Clara de volta. Você estava certa, Clara.
Há uma conexão entre os desaparecimentos. Acreditamos que uma seita estava envolvida. Estamos juntos. As palavras dele eram como um golpe. Clara sentiu a realidade se solidificando ao seu redor. O detetive prometeu investigar a fundo e Clara, agora armada com a verdade, decidiu que não ficaria parada. Era hora de reunir os outros pais e criar uma rede de apoio. Juntos poderiam lutar contra a escuridão que pairava sobre a cidade. Clara organizou uma reunião com os pais das crianças desaparecidas. A pequena sala estava cheia de rostos preocupados e esperançosos. Clara compartilhou tudo o que descobrira. As mensagens, os desenhos, a seita. Não podemos permitir que nossas crianças sejam esquecidas. Precisamos nos unir e lutar contra essa escuridão. Um murmúrio percorreu a sala à medida que todos assimilavam a gravidade da situação. Não podemos deixar que mais crianças desapareçam. Disse Clara com determinação. A reunião se transformou em um plano. Clara e os outros pais decidiriam vigiar os locais onde as crianças haviam desaparecido e coletar informações. A cidade começava a se mobilizar e Clara sentiu uma chama de esperança acender em seu coração. Os dias se passaram e os esforços coletivos começaram a dar frutos. Mais pessoas começaram a se envolver e a pressão sobre as autoridades aumentou. Clara sabia que a luta estava longe de terminar, mas havia uma nova força na comunidade. E enquanto caminhava ao lado de Lucas, ela percebeu que a verdadeira batalha contra as sombras apenas começava. O amor e a determinação de uma mãe eram mais poderosos do que qualquer força obscura. Clara estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Os dias se transformaram em semanas e Clara continuou sua luta. A comunidade estava se unindo, mas as ameaças da seita persistiam. Clara sabia que não poderia se deixar abalar. Cada reunião e cada ato de solidariedade a fortaleciam. Uma noite, enquanto revisava as notas coletadas, Clara recebeu uma mensagem anônima. O encontro final será no farol. Venha sozinha se quiser salvar as crianças. O coração dela disparou. Seria uma armadilha ou a chance que esperava? Decidida, Clara se preparou para confrontar os responsáveis pelos desaparecimentos. Na noite marcada, ela seguiu em direção ao farol, o vento frio cortando sua pele. A escuridão parecia mais densa, e Clara sentiu que estava se aproximando de algo grande. Chegando lá, viu sombras se movendo. A figura encapuzada estava lá, cercada por outras pessoas em trajes escuros. Você veio. Ele disse com um sorriso maléfico. A hora da verdade chegou. Clara não hesitou. Onde estão as crianças? O homem riu. Elas estão bem, mas você não entende o que está em jogo. Este é um poder que você não pode controlar. Clara se firmou. Vou fazer o que for necessário para protegê-las. A tensão no ar era palpável, e o confronto entre a luz e as sombras estava prestes a começar. A tensão era insuportável enquanto Clara enfrentava a figura encapuzada. As vozes ao seu redor sussurravam, Estamos juntos. como se a cidade estivesse em um transe. Clara, sentindo a força do amor que a unia a Lucas e as outras crianças, decidiu que não podia recuar. Você não tem poder sobre nós. Gritou ela, determinada. Nesse instante, a coragem começou a brotar em seu interior, iluminando o caminho. A figura encapuzada hesitou, a confiança vacilando. De repente, as luzes do farol começaram a piscar. Clara percebeu que os moradores, que haviam seguido seu chamado, estavam se reunindo do lado de fora. Os rostos conhecidos trouxeram um novo senso de esperança. Ecoaram as vozes, e a cidade se tornou um símbolo de resistência. A figura encapuzada olhou ao redor, seu sorriso se desvanecendo. A unidade da comunidade parecia um feitiço poderoso, desfazendo a escuridão. Não pode fazer isso. Gritou, mas Clara avançou. Sim, podemos. Por Lucas e por todas as crianças. No calor do momento, as sombras começaram a se dissipar. Clara sentiu que estava prestes a vencer. A luz do farol iluminou a cena, e por um breve instante, a escuridão foi banida. Ela percebeu que a verdadeira luta era pela esperança, pela união e pelo futuro das crianças.